Ô, Ivan, outro assunto ainda que está movimentando o noticiário internacional é o Hugo Elpódio Carvajal, que você tem novidades aí a respeito do julgamento do ex-chefe de inteligência militar da Venezuela, né? Trazendo aqui, então, de novo o assunto para a América Latina. Lembrando que todos estamos ansiosos por essas delações todas, provas e por uma possível entrega aí do Nicolás Maduro. Quero te ouvir a respeito, Ivan. Isso mesmo, Geisiane. Ontem à tarde, a justiça americana, autoridades da justiça americana, melhor dizendo, entraram com um pedido na corte em Nova York, onde está sendo julgado o caso, para que se adie o julgamento que estava marcado agora para 19 de novembro. Esse seria mais um adiamento, né? O primeiro julgamento estava marcado agora para 29 de outubro, foi adiado para 19 de novembro, e agora as autoridades pediram o adiamento para o final de janeiro, portanto, tem aproximadamente mais 2 meses de prazo. A autoridade do tribunal lá de Nova York ainda não decidiu se adia ou se segura mais um pouco. A probabilidade é que sim, que seja adiado. Até, inclusive, antes de entrarmos ao vivo aqui, eu conferi no site do Departamento de Justiça ali da Corte, não é? E o juiz ainda não tinha decidido, mas muito provavelmente fica para janeiro de 2026. Geisiane, o que significa esse adiamento? Que Hugo Elpódio Carvajal deve estar entregando uma quantidade enorme de provas, de documentos, e que, portanto, as autoridades americanas que negociam uma delação premiada com Hugo Elpódio Carvajal necessitam de mais tempo para averiguar essas provas que ele está entregando. Lembrando que no momento, hoje, 5 de novembro de 2025, Hugo Elpódio Carvajal muito provavelmente seria condenado à prisão perpétua. Ele está tentando negociar aí uma redução da sua pena, ou até mesmo há quem diga que, dependendo da quantidade de conteúdo que ele entregue e da importância desse conteúdo, ele pode até entrar no sistema de proteção a testemunhas nos Estados Unidos. Então, a gente precisa acompanhar esse caso, vamos ver se o juiz muito provavelmente vai conceder esse tempo para as autoridades que agora vão pressionar aí o Hugo Elpódio Carvajal, acompanhar a defesa do Hugo Elpódio Carvajal e se de fato ele consegue provar tudo aquilo que ele está entregando. E aí, então, se o juiz optar pela decisão de adiar o julgamento, aí ficaria somente para o final de janeiro de 2026 ou até, quem sabe, fevereiro. Geisiane, eu sei que existe uma expectativa muito grande, mas essa possibilidade existia. E, por outro lado, quanto maior a expectativa, né, maior a demora, maior é justamente a quantidade de conteúdo que ele está entregando. Então, se por um lado tem a frustração das pessoas que estão aguardando o resultado desse julgamento, por outro lado é aquela coisa, quanto mais demorar é porque realmente mais importante é a delação que ele está fazendo. Geisiane. Serrão, sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Vamos lá, Ivan Kleber. E aí, vão surgir realmente novas delações? Há uma possibilidade, hoje se especulou sobre um novo narcotraficante que poderia estar fazendo denúncias que envolveriam até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até que ponto isso pode ser verdade? Estariam realmente aí aguardando novas revelações do caso Carvajal para alimentar ainda mais esse processo polêmico? Então, Serrão, nós tivemos aí uma temporada de delações, porque entre junho e julho, o Hugo Elpódio Carvajal, ele fez a confissão dos seus crimes e deu início ao processo que nós estamos acompanhando agora. Só que, além dele, as pessoas devem se lembrar do El Chapo, que dizem que foi um traficante tão forte quanto foi o Pablo Escobar. 2 filhos do El Chapo estão presos e teriam dado, então, aí, início a um processo de delação premiada também. Inclusive, foi no mesmo período do Hugo Elpódio Carvajal, entre junho e julho. Nessa corrida por delações, o Hugo Elpódio Carvajal está um pouco mais avançado. Serrão, o que está acontecendo? Existe aí uma tentativa de quem tentar conseguir delatar primeiro vai eventualmente conseguir um acordo melhor. Aquela coisa, quem ficar por último nas delações, de repente não tem mais nada, nenhuma novidade ali para agregar às autoridades americanas e perde a oportunidade de conseguir um bom acordo. Então, 2 filhos do El Chapo já estariam no processo aí de negociar, e segundo um jornalista espanhol, um deles teria trazido informações aí que possivelmente ligariam um esquema de abastecimento aí de campanha ao
presidente Lula. A gente precisa averiguar isso, são informações que não são oficiais, são extraoficiais, que acabam saindo ali desse departamento que está negociando as delações premiadas. Eu acredito que nas próximas semanas a gente possa ter uma novidade ou eventualmente uma confirmação oficial sobre isso, Serrão. Geisiane, eu devolvo para você. Dança das cadeiras, então, hein? Quem brincou ali de danças das cadeiras já sabe que tem que correr para pegar essa delação aí. Da Luz, sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Ivan, recentemente Donald Trump disse que não planejava nenhuma ação direta em território da Venezuela, como algumas pessoas aqui no Brasil imaginavam que haveria intervenção sobre o presidente Hugo Maduro. Agora, o que se especula aí, porque ao mesmo tempo ele disse que não crê que Maduro fique muito tempo ainda no governo. O que se especula que os Estados Unidos poderá fazer para enfraquecer mais ainda Maduro? Então, da Luz, vamos voltar a junho deste ano, quando ele foi questionado dias antes do ataque americano com os bombardeiros B-2 a instalações nucleares do Irã. Ele disse, não, a gente vai dar 2 semanas para o regime iraniano analisar uma proposta que nós enviamos. 2 dias depois, os B-2 estavam já em espaço aéreo iraniano. Portanto, essas declarações do presidente americano Trump de que ele não pretende atacar a Venezuela, neste momento, elas têm o valor que têm, ou seja, pode ser uma ação de despistagem. Quem foi nessa linha também foi o secretário de Estado, Marco Rubio. Agora vamos para a prática, vamos para a ação daquilo que de fato está acontecendo. O Gerald Ford, maior porta-aviões do mundo, já passou pelo Estreito de Gibraltar, está no Oceano Atlântico navegando em direção ao Caribe. A força militar dos Estados Unidos na região corresponde a aproximadamente 15% de todo o seu poderio naval. É muita coisa, já é maior do que todo o poderio naval da América do Sul. Os Estados Unidos vêm construindo alianças importantes com a Argentina, Paraguai, Equador e outros países ali do Caribe, justamente para ter essa permissão e ter essa possibilidade de ação ali nos mares do Caribe, o que constrói aí uma pressão enorme em cima do Nicolás Maduro. Aqui nos Estados Unidos, o que se especula é que Trump já passou de uma linha de não retorno, de um ponto de não retorno, ou seja, de alguma maneira ele vai ter que optar por uma opção, e essa opção ela é a queda do regime de Nicolás Maduro. A preocupação não é tanto o dia em que a Marinha Americana tome esta ação, mas o dia seguinte, se a oposição terá força para manter o poder. A gente sabe que não existe vácuo de poder, e aí entra a figura de Maria Corina Machado, que inclusive deu uma entrevista essa semana, dizendo que já conversou com investidores, o banco inglês Barclays, a empresa UPS, entre outras empresas que estariam dispostas a investir pesado, investir bastante na Venezuela, tão logo a oposição assumisse o poder naquele país. Ela também fez uma denúncia gravíssima, algumas delas a gente já trouxe aqui para a nossa audiência, mas é bom corroborar isso, né? A Maria Corina Machado disse que existe ali na Venezuela agentes que estão ali na Venezuela, agentes da Rússia, agentes do Irã, inclusive do Hezbollah e, olha só, do Hamas, operando na defesa do regime. Então a Maria Corina Machado agora faz esse trabalho internacional de mostrar que a oposição, sim, está pronta para assumir o poder tão logo Nicolás Maduro caia. Do lado americano, os últimos detalhes aí para uma possível ação militar na Venezuela. Geisiane. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.